Antes de a Califórnia se tornar a região atual tão afinada com a esquerda liberal e progressista, esse estado produzia homens como Richard Milhous Nixon, figura controversa da Guerra Fria, odiado pela esquerda internacional e catalogado como o protótipo do republicano malvado. O único primeiro magistrado dos Estados Unidos que, apesar de ter ganhado as eleições de 1970 por uma grande margem, um escândalo de abuso de poder o levou a renunciar ao seu cargo em 1972. Sua história está cheia de momentos para recordar. Em sua gestão, inicia a muito famosa e controversa chamada Guerra contra as Drogas. Fundou a Agência de Proteção Ambiental, passando um amplo pacote de leis ambientalistas que assustariam qualquer conservador atual. Acaba com o patronoro, institui um sistema de recrutamento e conscrição por loteria para enviar jovens para morrer ou retornar traumatizados do Vietnã e vira as costas para Chiang Kai-shek para estender a mão a Mao Zedong na China. Ícone icônico do conservadorismo americano, agora todos os escândalos políticos levam o sufixo Gate por causa do famoso caso Watergate que lhe custou a presidência. Escutas, espionagem de inimigos políticos, conflitos com a imprensa e brigas com os ramos do poder fazem parte do histórico político de um dos presidentes mais lembrados na história dos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer a história deste personagem interessantíssimo. Aqui é Reinaldo Carrillo, da Nova Enciclopédia. Nos sigam no Instagram, A Nova Enciclopedia. Richard era filho de Frank Nixon, um homem teimoso, emocional e de formação religiosa protestante metodista, cuja mãe havia morrido de tuberculose quando ele tinha 8 anos de idade e seu pai se casou novamente quando ele tinha 11 anos. Sendo assim, o pai de Richard Nixon sofreu grandes abusos nas mãos de sua madrasta que tornaram sua vida insuportável. Aos 14 anos, Frank Nixon foge de casa e começa a trabalhar no meio rural, e graças ao caráter violento durante seu desenvolvimento, ele se viu pulando entre diferentes empregos, tendo uma grande capacidade de trabalho, mas muito pouca inteligência emocional. Por sua vez, a mãe de Richard Nixon se chama Hannah Milhous, uma mulher tranquila, ponderada, pouco emotiva e da sociedade religiosa conhecida como os Quakers. Hannah e Frank se conheceram em uma festa no Dia dos Namorados e começaram a sair, apesar do desgosto da família de Hannah, que não aprovava seu relacionamento com aquele rapaz grosseiro de maneiras e modos horríveis. Dessa forma, nosso protagonista Richard Milhous Nixon nasce no dia 9 de janeiro de 1913, em Yorba Linda, em uma casa de madeira construída à mão por seu próprio pai, em um terreno onde se cultivavam limões. Ele era o segundo de 5 irmãos. Desde a mais tenra idade, Richard era uma criança tranquila, séria, inteligente e muito dedicada aos estudos, com uma inteligência emocional e distante que o afastava dos demais. A família Nixon foi saindo da pobreza à medida que seu pai se dedicava com uma grande ética ao trabalho protestante para trabalhar muito, conseguindo abrir um posto de gasolina e uma mercearia bastante bem-sucedida. Aos 12 anos, Richard vê seu irmão de 7 anos, Arthur, morrer de uma doença fulminante, fato que o marcou para a vida toda. Depois, o trauma voltaria a atacá-lo quando seu irmão mais velho, chamado Harold, morre de tuberculose. Desde a sua infância até a adolescência, Nixon sempre foi privado de carinho pelos seus pais, e essa falta de atenção influenciou e moldou o estadista para a posteridade. Richard Nixon sempre foi propenso a se refugiar nos livros. Estudava constantemente graças à grande inteligência que cultivou. Ele tinha uma memória prodigiosa e uma natureza muito trabalhadora. Ele se formou no Whittier College e depois estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Duke. Durante sua formação acadêmica, Nixon se destacou por sua habilidade no debate competitivo, e é com essa capacidade de debate que a ideia de fazer carreira na administração pública começa a criar raízes em sua mente. As crianças com histórico de abandono emocional são mais propensas a sofrer de depressão e não tendem a experimentar a felicidade da mesma forma que o resto da população que não sofreu esses abusos.
A fria e distante personalidade de seus pais tiveram uma marca muito dura em Richard. Como os Quakers praticam o autocontrole por meio da abstinência, Nixon escolheu outra fonte de dopamina para obter a felicidade que nunca pôde obter como criança. Essa fonte seria o poder. Para alcançar esse poder e essa felicidade que ele tanto ansiava, Nixon usou as ferramentas e estratégias mais úteis e bem-sucedidas que adquiriu de suas experiências de vida familiar. Em sua vida pública, Nixon personifica a sua mãe. Restrito, moderado, sem emoção e profundamente religioso, Hannah Milhouse era uma mulher muito querida em sua comunidade, enquanto que seu pai era um homem repudiado. Na vida privada de Nixon, ele adotou o que funcionava para seu pai no ambiente familiar. Agressividade e frequentes explosões e desplantes violentos, aqueles que pudemos ouvir nas gravações do sistema de escutas da Casa Branca. Essa foi a dinâmica de sede de poder que definiu sua presidência. Quanto ao casamento de Richard Nixon com Pat Ryan, podemos dizer que se conheceram em Whittier quando Nixon era um jovem advogado recém-formado pela Universidade de Duke. Se conheceram em um grupo de teatro quando ambos participavam juntos em uma peça de teatro, e Richard, apelidado de Dick, pediu-a em casamento no primeiro encontro, mas não se casaram imediatamente. Após 2 anos de cortejo com a ruiva irlandesa, ele conseguiu o sim dela no dia 21 de junho de 1940, em Riverside, Califórnia. Pat Nixon, sua esposa, era atraída pela ambição de seu marido, seu temperamento e sua dedicação. Depois de se casarem, foram para a lua de mel no México e depois moraram em um pequeno apartamento em Whittier até o início da Segunda Guerra Mundial, onde Nixon trabalharia como advogado no escritório de controle de preços, mudando-se diretamente para Washington DC com sua esposa. Lá ele se alistou na Marinha e foi transferido para São Francisco. Richard chegou a mudar o protocolo de serviços dos jantares oficiais para que servissem o prato de comida primeiro à sua esposa, em vez de a ele. Isso como um reflexo curioso do estilo de família que ele desejava promover publicamente. No âmbito religioso, embora Pat Nixon fosse metodista, ela e Richard frequentavam qualquer igreja protestante próxima à casa onde moravam, especialmente para trabalhar como advogado, e em pouco tempo não foi difícil para ele subir na hierarquia política até conseguir um cargo como congressista de seu país. Depois, ele entra no famoso Comitê do Congresso para a investigação das atividades anti-americanas. Lá, ele se dedica com muito esmero a perseguir intelectuais e potenciais comunistas para ganhar pontos com o mundo republicano. Com sua dedicação e eficácia, Nixon logo se torna o rosto público da legislação anticomunista. Sua habilidade para escalar dentro da estrutura republicana e seu apoio popular o catapultam politicamente, conseguindo ser o indicado a vice-presidente na candidatura de Dwight Eisenhower em 1952. Sua convicção como conservador e sua atitude audaz e fria o levam a ser, nas próximas eleições, o candidato a presidente, eleições que perde contra John F. Kennedy em 1960, pelo que ele considerava a margem de votos mais apertada da história e que ele atribuiu às conexões do pai de Kennedy com as máfias e com a criminalidade organizada do país. Como curiosidade, vale destacar que aqueles que ouviram pelo rádio o debate presidencial entre Kennedy e Nixon atribuíram a vitória a Nixon, enquanto aqueles que assistiram ao confronto pela televisão consideraram que Kennedy havia derrotado Nixon por causa da transmissão. 2 anos após perder para Kennedy a transmissão. 2 anos depois de perder para Kennedy, Nixon se candidata a governador da Califórnia e volta a perder estrondosamente. Naquele momento, poucos previam um futuro na política para ele. Mas o político Quaker californiano se dedicou a cultivar amizades viajando pelo mundo e conhecendo líderes mundiais. Em 1968, Richard Nixon, que já era a principal figura do Partido Republicano, vê outra oportunidade política e decide se candidatar à presidência contra Hubert Humphrey, o vice-presidente de Lyndon Johnson. Depois de uma dura campanha, Nixon vence a disputa
e se torna o 37º presidente dos Estados Unidos da América, em uma eleição bem acirrada. Assim começariam uma série de políticas nacionais com repercussão mundial que marcariam para sempre o papel dos Estados Unidos como potência econômica e como potência militar no cenário internacional. Em 1971, anuncia a decisão de acabar com a participação dos Estados Unidos no padrão ouro, ou seja, o modelo que fixava o valor do dinheiro com base em seu respaldo em ouro, acabando assim com a conversibilidade da moeda e dando fim ao sistema de Bretton Woods de 1944. Antes da era Nixon, a conversibilidade de todas as moedas internacionais estava atrelada à taxa de câmbio do dólar americano, em relação à sua paridade cambial com o preço do ouro. Muitas nações começaram a comprar dólares e trocá-los por ouro porque viam que assim poderiam revalorizar suas próprias moedas nacionais, e Nixon percebeu a ameaça que isso representava para sua própria economia. No que ele considerava uma medida para estabilizar o dólar, este presidente conservador impôs um congelamento de preços e salários por 3 meses para contrabalançar a inflação que essa medida de abandonar o padrão ouro traria. Essas medidas ficaram conhecidas como Choque Nixon e foram aplaudidas pela imprensa liberal e por grande quantidade de eleitores. Mas, no final das contas, o valor do dólar em relação ao ouro teria se desvalorizado mais de 3.400%. Por sua vez, durante o primeiro mandato de Nixon para o Departamento de Defesa e para seus assessores da comunidade de inteligência, estava cada vez mais evidente que a guerra de desgaste do exército norte-americano contra as guerrilhas comunistas de Ho Chi Minh, no Vietnã do Norte, era uma causa perdida. O governo, juntamente com os meios de comunicação, encontrou um bode expiatório muito conveniente para desviar a atenção deste conflito: os estupefacientes. No final dos anos 60 e início dos 70, os noticiários e jornais de repente se encheram de histórias de soldados viciados em drogas e vícios que haviam adquirido na linha de frente de combate. O detalhe é que os soldados evitavam se drogar no campo de batalha porque, ao mínimo descuido, pagavam com a própria vida. Um mês depois que 2 congressistas visitaram o Vietnã para ver com seus próprios olhos alguns soldados feridos viciados em heroína, em junho de 1971, Richard Nixon declara que o inimigo público número 1 é necessário levar uma ofensiva contra as drogas. Uma guerra é necessário levar uma ofensiva contra as drogas. Uma guerra de 3 trilhões de dólares desde a sua instauração, que parece perdida quando vemos que o consumo de drogas não parou. Ao contrário, aumentou e cada vez mais os legisladores relaxam as leis que penalizam o cultivo, consumo, posse, comércio e atividades derivadas de tudo o que está vinculado aos estupefacientes. Como resultado dessa guerra contra as drogas, os Estados Unidos têm 6 vezes mais a taxa de encarceramento do que a China, mais pessoas atrás das grades do que nos gulags de Joseph Stalin. Enquanto o vício em drogas só piorou nesse país, e a maioria desses condenados a destacar deste personagem influente é que durante sua campanha eleitoral, Richard Nixon se apresentou como uma espécie de pacifista, o homem que traria de volta para casa as tropas do Vietnã, que mães e pais tanto desejavam, cansados de receber uma bandeira dobrada e uma carta de condolências do Departamento de Guerra no Vietnã, mas estava longe de ser um fim honroso. Esse fim honroso poderia ter terminado mais bem em 69. Nixon ordena 3 bombardeiros B-52 para serem carregados com ogivas nucleares e fazerem sobrevoos nas fronteiras da União Soviética durante 3 dias, com o objetivo de convencer audaciosamente os soviéticos de que ele e mais ninguém fariam qualquer coisa que fosse necessária para ganhar a guerra no Sudeste Asiático. Esse arrebatado desdobramento de força foi batizado pelo californiano
Eu quero que os vietnamitas do norte acreditem que chegamos ao ponto em que acreditam que eu posso fazer qualquer coisa para parar a guerra. Farei eles pensarem que estou obcecado com o comunismo e que tenho em minhas mãos o botão nuclear, e com isso terei Ho Chi Minh em Paris em 2 dias, implorando para fazer as pazes. Nixon continuou a política de Lyndon Johnson de bombardear severamente os acampamentos do Vietcong estacionados no Camboja. Vamos colocar em perspectiva a magnitude do bombardeio do Camboja. O peso de todas as bombas aliadas na Segunda Guerra Mundial chega a 2 milhões de toneladas métricas. No entanto, entre os bombardeios de Nixon e Johnson, o Camboja, um país menor que o estado de Oklahoma, com uma população um pouco menor que a cidade de Nova York, recebeu 2 milhões e 300 mil toneladas de bombas. Essa campanha bélica mudou drasticamente o equilíbrio regional de poder e levou alguns nativos moderados, que inicialmente não favoreciam nenhum lado, a se inclinarem a apoiar os comunistas do Vietnã em oposição ao governo local impulsionado pelos americanos. De 2 milhões de cidadãos desse país. Por outro lado, 2 milhões de cidadãos desse país. Por outro lado, muito chamativa, a visita de 7 dias de Richard Nixon à República Popular da China em fevereiro de 1972 foi uma estratégia diplomática importante que marcou o fim do isolamento diplomático entre a nação asiática e os Estados Unidos após mais de um quarto de século de incomunicação. Ao visitar Pequim, Nixon ganharia peso sobre as relações chinesas, acima dos maus termos após o conflito ideológico e político entre a China e a União Soviética, de 1955 a 1960. Nessa viagem, Nixon se reuniria com Mao Zedong, já doente e idoso, e com Zhou Enlai, que o acompanharia à Grande Muralha da China, a Hangzhou e a Xangai. Dessa visita, fica o legado do Comunicado de Xangai, uma declaração de política externa que fundamenta as relações entre a China e os Estados Unidos até os dias de hoje. Como resultado adicional, os chineses aceitaram resolver pacificamente a questão de Taiwan. O reconhecimento da República Popular da China por Nixon talvez tenha sido outro grande choque para muitos de seus apoiadores republicanos mais ortodoxos, que viam nessa jogada do quacre californiano que havia ascendido ao poder justamente destacando por seu fervor anticomunista uma espécie de apostasia liberal. Em junho de 1972, a polícia de Washington, D.C. prendeu no hotel Watergate, onde estava localizada naquela época a sede do Comitê do Partido Democrata, para realizar escutas que permitissem espionar as conversas entre os membros do Comitê do Partido Democrata. O governo de Nixon tentou encobrir seu envolvimento nisso, mas uma série de investigações judiciais do Congresso e investigações jornalísticas revelaram uma realidade diferente, revelados subornos, obstrução da justiça e abuso de poder. Subornos, obstrução da justiça e abuso de poder, perpetrados a partir do escritório oval da Casa Branca, espionando seus oponentes políticos. Não era a primeira vez que hostilizavam e assediavam grupos e ativistas políticos usando o Federal Bureau of Investigation, a Agência Central de Inteligência, entre outros órgãos. No entanto, era a primeira vez que um caso como este adquiria uma conotação midiática e nacional. Nixon havia montado, a partir da Casa Branca, uma unidade encoberta de investigações que ele batizou como os encanadores, que tinha a função de suprimir todas as vazamentos de informações classificadas em decorrência dos chamados papéis do Pentágono. Isso era uma série de documentos que revelavam como os Estados Unidos se envolveram de forma irregular no conflito vietnamita desde a presidência de Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy e Lyndon Johnson. Embora esses papéis não afetassem diretamente e politicamente Nixon, ele decidiu suprimi-los. Nixon decide renunciar antes que o Senado o levasse a um processo de impeachment para sua destituição, que foi divulgado a toda a opinião pública. Nixon de poder, que foi divulgado a toda a opinião pública.
Nixon viveu atormentado pelo resto de sua vida por ter que renunciar à sua fonte de prazer predileta, o poder. Depois que Gerald Ford assumiu a presidência em 1974, ele concedeu um perdão presidencial a Richard Nixon por seus crimes cometidos contra os Estados Unidos. Em 1975, Nixon estava praticamente na ruína financeira, vivendo além de seus meios de renda em sua luxuosa casa na Califórnia, à custa de seus benfeitores políticos. Não foi até uma série de famosas entrevistas com David Frost, um famoso entrevistador de celebridades, e ao longo dos anos 80, Nixon se dedicou a escrever suas memórias e outros livros, dar palestras e viajar pelo mundo para se encontrar com líderes mundiais. Em 1994, Richard Milhous Nixon morre devido às sequelas de uma doença vascular cerebral que o deixou em coma profundo aos 81 anos de idade. Basta colocar a lente nas políticas de Nixon e ouvir seus detratores do corredor ideológico à esquerda. Na verdade, eles têm muito mais em comum com ele. A esquerda, na verdade, tem muito mais em comum com ele. Tanto ontem quanto hoje, mais do que gostariam de reconhecer. Nixon é responsável pela criação da Agência de Proteção Ambiental, organismo criado por uma ordem executiva inconstitucional que dava ao governo federal dos Estados Unidos um poder que não tinha sobre o controle da terra, do mar e do ar de seu território, as tiranias comunistas globais. Além disso, aumentou as partidas orçamentárias para os programas da grande sociedade impulsionados por Lyndon B. Johnson, os programas médicos do Medicare e Medicaid, a guerra contra a pobreza e os gastos no complexo industrial militar ao aumentar a presença de tropas no Vietnã, e a instituição do precedente das políticas de ação afirmativa, a chamada discriminação positiva, que obriga todas as instituições dos Estados Unidos a impor cotas com base em sexo, raça, credo e religião em vez de capacidade, realizações, atitudes e aptidões. Fiscalmente, Nixon coloca a taxa de impostos sobre a renda em 70% e desvalorizou o dólar para evidenciar a ideia do keynesianismo de que se sai das recessões por meio do gasto excessivo. Por último, na famosa entrevista que Sir David Frost faz ao questionar suas ações por Watergate, Nixon, um republicano que deveria estar do lado do império da lei, da Constituição e da Carta de Direitos, respondeu que se um presidente comete esses excessos, então realmente não é ilegal, seja como for o legado de Richard Nixon na história dos Estados Unidos da América e do mundo, é inegável. Foi um presidente laureado e desprezado por sua gestão, que até hoje continua tendo consequências na geopolítica e no desenvolvimento dos conflitos mundiais, desde as relações com a China, a forma como se lida com o flagelo da droga dentro e fora dos Estados Unidos, a política de desarmamento nuclear, até os eternos ressentimentos da esquerda mundial que fizeram do único presidente saído da Califórnia o objeto protótipo de sua rejeição. Suas políticas continuam sendo motivo de controvérsia. Falou Reinaldo Carrillo, espero que tenham gostado do vídeo. Sigam-nos no Instagram, a Nova Enciclopedia. Deixem like, se inscrevam no canal e comentem. Até a próxima!